mas não é o caso. Doutor Walter Santos, vamos começar atualizando as pessoas sobre se teve alguma mudança, né, na lei ou alguma coisa que aconteceu que influencia a nossa comunidade. Depois a gente fala sobre a Maracutaia. Maracutaia. Não, é parte das coisas de mudança ou de tendências, né? Tá. Eu anotei umas coisinhas aqui. A primeira coisa que eu estava até trabalhando no texto para o artigo dessa semana é a questão da lei nova da Flórida. Eu acho que não pegou, Paulo, porque até agora não ouvi nenhum barulho, nenhuma confusão, nada. Até agora tá tudo igual, como a gente falou antes, né? Em resumo, isso já existia, vai continuar sendo assim. Então, não sei, aquela história, a expectativa da lei nova, as ameaças, a ameaça do desconhecido, né? Bota Muitas fogo pessoas em todo mundo. correram, abandonaram o trabalho. Fugiram, foram embora para outro estado, eu vou para outro estado, não vai valer minha carteira. No fim, tem duas carteiras que não valem, tem Connecticut e Delaware, não é, né, de todas do estado, são duas específicas lá que tem um título próprio. Eu vou colocar no artigo dessa semana, o pessoal vai estar atualizado quanto a isso. Mas não ouvi nada de hospital, gente que foi denunciada, ou até de transporte de pessoas aqui dentro do estado da Flórida, que não é crime, mas enfim. Sei, eu acho que, não sei se estão reservando alguma coisa para o momento futuro, se foi só uma semente plantada, mas não existiu todo esse impacto aí que as pessoas que colocam terror aí fora cuidaram de fazer. Outra coisa que eu queria falar, Paulo, tem muita gente vindo para cá e aplicando para asilo, achando que vai resolver a vida, tá? Não vai. As pessoas têm que entender que a solução, digamos, rápida, em um ano, não é a solução necessariamente certa. Então, você está se colocando num processo que provavelmente pode te dar um problema muito grande no futuro. Ele vai te colocar numa linha direta para deportação, para um processo de deportação, que sair dele é bem mais difícil, se não impossível em alguns casos, tá? Então, as pessoas estão seduzidas com a ideia do asilo, achando que qualificam, é mentira, esses asilos não têm fundamento na maior parte deles, eu diria que 99% não tem. As pessoas estão colocando lá qualquer coisa para dizer eles aceitam, a gente consegue social, a gente consegue autorização de trabalho e depois resolve o que vai fazer. Péssima estratégia, péssima, eu não iria por esse lado, tá? Então, muito cuidado. E a outra que eu quero falar para você, Paulo, olha que interessante, passou um cenário aqui no escritório que já tinha passado há um tempo atrás, eu acho que vale a pena alertar o público, porque a gente fica. Quando você acha que você já ouviu de tudo, você ouve mais coisa, né? Mas vamos lá. Passou um cliente aqui com um contrato de honorários de um escritório, não é daqui de Orlando, mas que atende a comunidade brasileira. Acho que é lá para cima, Virgínia, Washington, Massachusetts, sei lá onde é Não, que é. esse escritório que o senhor está falando, se for do que a gente conversou antes, ele é para baixo aqui em Miami, mas acho que o endereço é de outro lugar. Pode ser, eu não sei, mas o contrato tinha um endereço lá de cima, se eu não me engano, Washington, não sei qual que era, acho que era Washington DC, se não estou enganado. Muito bem. Era um processo de EB3, onde foi cobrado um valor de quase $15 mil adiantado. Olha, o processo de EB3 demora uns 3 anos, pelo menos, né? Eu estou cansado de falar que a gente cobra por etapas, tem 4 fases, fez a primeira, paga a primeira, aí começa a segunda, depois que aprova a segunda que eu vou cobrar a terceira, depois que aprova a terceira que eu posso cobrar a quarta, e por aí vai. Quer dizer, a pessoa paga no curso de 3, 4 anos, sei lá, quanto tempo demorar o processo. E um contrato de honorários que previa quase $15 mil, pagos à vista e dando como definitivo. Quer dizer, se o processo acabar, se você não quiser, tá pago, tá quitado, não te devo nada. Poxa, um processo que você tem o trabalho legal para fazer no curso de 3, 4 anos, como é que você pode cobrar à vista e falar que não vai devolver? Isso é contra a lei, tá? Legalmente, o advogado só pode cobrar pelo trabalho realizado, e não um contrato leolino desse que coloca a pessoa assim numa situação de sem saber o que fazer. Mas vamos lá. O ponto é que, apesar de pagos quase $15 mil adiantados num processo dessa natureza, foi feito errado. Não pediram determinação de salário, simplesmente pegaram um salário qualquer na tabela do governo e fizeram anúncios e colocaram já para aplicação do Labor Certification. Quer dizer, não pediram para o Departamento de Trabalho a necessária determinação de salário para fazer o processo de EB3. O que é mais curioso é que não é a primeira vez que eu ouvi isso. Já apareceu uma pessoa anteriormente, 1, 2 meses antes, com o mesmo cenário, com a mesma pessoa. Então, isso me chamou a atenção. Quer dizer, quantas pessoas tem aí fora que fizeram pagamentos adiantados de um processo que deveriam pagar no curso de 3 anos e que não vão receber aquilo que elas compraram? Quer dizer,
ou é por ignorância da parte que está fazendo o processo, não sabe como fazer e está fazendo errado, ou é má fé, tá? Porque não tem justificativa. Não é um erro honesto, não é um erro clerical, não é uma vírgula, não é um O trocado por um A, não é isso. É uma coisa feita de forma errada. Você não protocola um pedido de despejo no Supremo Tribunal Federal, você protocola na instância inferior. Aqui é a mesma coisa, você não pode entrar com o processo de Labor Certification inventando um salário qualquer que você olhou na tabela. Não, você tem que submeter ao Departamento de Trabalho, esperar o retorno para depois conduzir o recrutamento e fazer a aplicação de Labor Certification. Então, feito errado. Queria alertar, porque talvez tenha gente aí fora que acha que está tudo bem, que acha que já pagou tudo, que acha que vai receber, mas não vai não, tá? Cuidado, fica perto. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu não vou dar o endereço porque não interessa, mas tem muitos endereços. Se eu falar os lugares que essa empresa diz que tem escritório, eu posso entrar em problema? Não vou dar o endereço, só o estado. Ou não? Não vai entrar em problema nenhum. Tá. Então, deixa eu falar só para... Essa empresa aqui que o doutor está falando, falou que tem empresa que tem escritório em São Paulo, em Santos, Porto Alegre, Itabira, Washington, Houston e Panama City. É uma empresa bem grande ainda. Rapaz, eu não consigo nem ficar aqui na minha casa. Você imagina se eu tivesse tanto escritório assim. Resumindo, só para as pessoas entenderem, para a gente começar. Lembrando, pessoal, pode deixar sua pergunta, que o Dr. Walter Santos vai responder aqui online. Lembrando que isso não é uma consultoria, é só para abrir a sua mente, para entender mais ou menos como as coisas funcionam. Só para entender aqui, Dr. Walter. Então, essa pessoa pagou à vista, que isso não é ético ou pode ser cobrado à vista. Como... O contrato é regido pela lei do estado onde foi celebrado. Se a lei daquele estado permitir, eu não sei, porque eu não atuo naquele estado, aí não tem problema nenhum, absolutamente legal. Normalmente, eu digo pelo estado da Flórida, o advogado só pode cobrar pelo serviço realizado. E, aliás, a EILA faz um monte de colocações nesse sentido. A EILA é a Associação dos Advogados de Imigração Americanos, tá? Então, ele sempre manda dizendo assim, se você recebeu adiantado valores de processos que você ainda vai ter que executar o trabalho, prepare-se para devolver, se ele não for executado. Então, tem essa restrição a nível nacional, a não ser que alguma lei específica permite esse tipo de cobrança. É aquela história, você está lidando, por um lado, vem uma pessoa toda poderosa, um advogado que conhece a lei, está impondo um contrato de adesão, porque o contrato não é negociado, ele é colocado e a pessoa assina, certo? Quando é advogado? Nesse caso, nem sei se é advogado, né, doutor? Não, tinha uma pessoa licenciada, tinha junto uma pessoa licenciada, sim, tinha um advogado licenciado. E, de outro lado, você tem uma pessoa que mal fala inglês, que está à mercê, quer dizer, de novo é aquela história, a gente tem que pegar as pessoas pela mão para conduzir para o lugar correto, para explicar. É aquela história de que quem chega aqui desavisado, ele procura a gente para saber o que fazer, e não para ser enganado, é esse o ponto. Então, cuidado, fiquem alertas, abram os olhos, questionem, consultem outras pessoas, não precisa acusar ninguém, não é esse o ponto, mas tudo que for assim, fugir do normal, questione, consulte outras pessoas, você veio aqui, consulte outros advogados, converse com outras pessoas, não tem problema, eu estou absolutamente confortável com a situação de alguém vir no meu escritório e consultar outros 3, 4, 5, quantos quiser, não tem problema, escolhe aquele que você gostar mais, que tem a tua confiança. Mas, questione tudo, questione realmente o que está sendo proposto para você.